Quando chega essa época do ano, uma coisa que eu faço é abrir a Bíblia e ler algo relacionado ao nascimento de Jesus, que é o acontecimento que é lembrado nesse período do ano. Jesus, ele veio nessa terra para buscar e para salvar o perdido. A sua vinda aqui na terra nos trouxe a alegria da salvação. O seu nascimento, ele faz parte da oportunidade que Deus deu ao homem de ser salvo e que foi completada, consumada lá na cruz. E fazer a leitura desse tema nessa época do ano é algo que eu gosto de fazer. Né? Faço de maneira espontânea, me dá prazer fazer. Eu gosto de lembrar, né? Gosto de observar, né, os detalhes, ver como o céu ele se mobilizou, né, para que essa oportunidade fosse concretizada, né, uma grande movimentação no céu, né, um anjo aparecendo para todo lado, né, uma grande movimentação também na terra. E é interessante que nos dias atuais, né, o céu ele continua mobilizado para salvar. Né? E toda vez que um é salvo, há uma festa. E nessa época do ano, percebe-se uma grande movimentação das pessoas. Mas, infelizmente, para muitos, o que falta é o sentido. Então, fazer uma leitura desse tema, a intenção é deixar vivo na memória o sentido, né, para dar sentido também à celebração, ter algo para compartilhar em casa, né, com familiares, enfim. Mas daí alguém pode dizer, mas na Bíblia não está escrito que esse acontecimento ele se deu nessa época do ano. E é verdade. Foi da vontade de Deus que o seu Espírito ele inspirasse alguém a escrever como seria, como foi e para que foi o propósito. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, está escrito que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Né? Deus ele usou homens para escrever, mas a inspiração foi divina. E se a inspiração tivesse sido humana, é bem provável que a data estaria lá. Porque, na verdade, as pessoas, no geral, se ligam na data. Né? Por causa do apelo comercial, né, que o período adquiriu. Obrigado. Por causa do apelo comercial que o período adquiriu, a ênfase é dada na data e pouco no sentido, no propósito. E a data, ela pouco pode fazer
por alguém. Eu digo pouco porque alguma coisa ela pode fazer. Nós temos irmãos que trabalham no comércio. A minha esposa, por exemplo, durante um bom tempo, ela trabalhou. E é o período em que eles mais faturam. É o período que o comércio mais vende. Então, alguma coisa a data pode fazer. Mas o propósito, se alguém ouvir, crer, abrir o coração, é um grande passo para que a sua alma ela seja salva. Então nós aproveitamos a oportunidade para estar com a família, né, que é uma celebração que envolve a família. Né? No próximo final de semana nós estaremos reunidos em família, no outro estaremos aqui com a família da fé. Então, é uma celebração que passa pela família. Então, nós reunimos para lembrar, né, para glorificar a Deus pelo que recebemos, né, contar casos e desfrutar de um momento juntos. E o que fazemos é algo que poderia ser feito em qualquer dia, né, mas aproveitamos a oportunidade para fazer. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado como uma boa nova de alegria. Esse algo que, se fosse ouvido por alguém, o sentimento que deveria ser despertado era o de alegria. Esse acontecimento, ele já havia sido predito pelos profetas, e no cumprimento, Deus usou anjos para falar com as pessoas. Então, quando o anjo apareceu a Maria, está aí no versículo 28, antes de dizer a ela que ela daria à luz a um filho, que ele seria grande e chamado Filho do Altíssimo, que ele reinaria para sempre, que o seu reino não teria fim, ele disse: alegra-te. E é uma boa sugestão de saudação, né? Nessa época do ano, é comum as pessoas saudarem umas às outras. Alegra-te. Tem tudo a ver com o propósito. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler do 26, a partir do 26, tá ok? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Quando o anjo apareceu para os pastores no campo, agora no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele disse: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Vamos ler. Capítulo 2, versículos 10 e 11. Vou ler a partir do versículo 8, ok? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse:
não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ora, se o nascimento de Jesus, ele foi uma boa nova de alegria, a lembrança desse acontecimento, que é o que fazemos, também deveria ser. E se lembrarmos o que nos foi dado, o que recebemos de Deus, não faltará motivos para se alegrar. Dar sentido e levar Jesus para a celebração, ela faz a diferença. Por gostar de ler sobre esse tema, nesse período do ano, eu queria compartilhar com vocês como, de maneira prática, tem feito a diferença para a minha família em dois aspectos. O primeiro aspecto é celebração. Buscar o sentido, levar Jesus para a nossa celebração, nós aprendemos a celebrar, a glorificar a Deus pela oportunidade de salvação que nos foi dada, independente do momento que estamos vivendo. Momento bom ou um momento ruim. A gente escolhe datas para as coisas, né? Dia disso, dia daquilo outro, período de festas. Mas você já percebeu que os problemas, eles não escolhem datas para acontecer? Pode ser que você chegue nessa época do ano e as coisas estejam bem. Mas pode ser que você chegue nessa época do ano e as coisas não estejam tão bem assim, né? Pode ser que você e a sua família estejam lidando com um problema que se estenda para o chamado período de festas. Pode acontecer. Mas, e aí? Você não vai glorificar a Deus? Não vai louvá-lo? Agradecer pela oportunidade de salvação que Ele deu a todos e da qual o nascimento de Jesus fez parte, apesar dos seus problemas? Todo mundo tem problemas. E se você ler na Bíblia algo sobre o tema, você irá ler que a família de José e de Maria também teve. Na época da criança nascer, eles não estavam na cidade em que moravam, estavam em outro lugar. E a criança foi colocada numa manjedoura porque não havia lugar para ficar. Vamos ler esse registro? Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia
da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu não sei se você já teve a experiência de viajando, né, de estar deslocando de um lugar para o outro e procurar lugar para ficar e não encontrar. Se você já teve essa experiência, você consegue mensurar o transtorno. Em uma ocasião, nós estávamos indo para o Mato Grosso do Sul e, por coincidência, era Natal. Nós chegamos, estava eu, a Cláudia e os meus filhos. Nós chegamos no aeroporto de Campo Grande, era a madrugada. Então eu deixei eles no aeroporto e fui para o hotel mais próximo, né, tentar fazer uma reserva. Como era período de festas, em Campo Grande, a capital, então não havia reserva, não dava para fazer reserva no hotel. Então o rapaz falou, olha, você vem aqui de manhã que é provável que dê. Então, quando eu voltei para o aeroporto, né, e falei com eles que a gente teria que aguentar a mão ali no aeroporto até o dia amanhecer, cara, eu tive que segurar uma onda, né? E olha que foi no aeroporto, né? Tinha ali McDonald's, Subway, Burger King, né? E eu tive que segurar uma bronca, né? Então, dá para a gente mensurar o transtorno. Tem pessoas que dizem assim, eu estou com uns problemas aí, quero saber desse negócio de Natal, não. Aí o outro fala assim, eu queria passar o Natal na praia, não deu, eu vou largar esse trem para lá. Estou muito animado, não. Mas, e o sentido? Né? Uma família, ela enfrenta problemas de muitas ordens. Né? Ordem financeira, né, de relacionamento, de saúde. Né? Pode ser que um integrante da família esteja hospitalizado, né? Você perdeu recentemente um ente querido. Né? Há problemas na vida que a gente fica triste mesmo, né? E fica difícil se alegrar. Esses tipos de problema, eles nos impedem de ficar alegre, né? Não nos impede de louvar e glorificar a Deus pelo que recebemos. Eu lembro que, quando chegou essa época, nós enfrentamos um problema familiar, né? Sendo uma família de 4 pessoas, por um intervalo de tempo, nós celebramos em 3. Então, havia uma cadeira vazia. Estava faltando alguém ali. Sabe? Mas Jesus, ele estava presente ali. Né? Ele era parte daquela celebração. Eu não vou dizer que eu estava feliz. É impossível você não lembrar onde está, como está. Não é que você ignora e fica de boa, mas Jesus ali, presente, a esperança. O profeta Isaías, ele escreveu que um dos nomes
pelo qual ele seria chamado seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele estará ali com você. Deus restaurou o elo que havia quebrado. Aquilo passou e a gente seguiu em frente. O que eu quero dizer é que fica difícil quando você sabe o sentido, não celebrar, deixar de glorificar, louvar a Deus pelo que você recebeu, porque há motivos para celebrar. Em uma outra ocasião, eu lembro que chegou essa época e eu não estava trabalhando de carteira assinada, eu estava meio apertado. E a gente ia celebrar com outras famílias. Então, como eu estava apertado, eu não comprei nada para dar para os meninos. E eu fiquei apertado ali naquela situação, eu falei, cara, esse monte de criança aqui, como que eu vou fazer, como que vai ser? Os meninos não estavam nem aí. Estavam lá na piscina, lá nos brinquedos e tal, pulando igual um cabrito. O problema estava comigo, certo? O problema estava comigo. Com certeza, não iria faltar nada para eles, como não faltou, né? Mas eu lembro que, em um momento de oração, eu pedi perdão a Deus por não ter inculcado neles, falado mais com eles sobre o sentido da celebração. E por ter ido mais na onda do apelo comercial, do consumo e, de certa forma, alimentado isso neles. Porque se eu tivesse feito, eu não estaria passando por aquele desconforto, aquela carga, aquela obrigação de ter que ter para dar. Se tivesse falado o sentido, falado mais com eles sobre o sentido, pode ser que um deles me surpreendesse, ou até eu mesmo, quando eu era filho, dizendo, esquenta não, pai, fica de boa. O que nos foi dado por Deus é o suficiente, nos basta. Nós recebemos tudo sem ter ganhado nada. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que o que nos foi dado seja o suficiente para nós. O que eu quero dizer é que, quando falta o sentido, a lembrança daquele acontecimento que deveria provocar um sentimento de alegria, por faltar o sentido, pode despertar um outro tipo de sentimento. No meu caso, de aperto, né? E pode entristecer ou frustrar o outro, que esperava ganhar e não ganhou. Percebe como saber o sentido, incluir Jesus na celebração, faz a diferença? Tem muito adulto, né, que não gosta de Natal, e a pessoa declara, eu não gosto desse período. Quando chega esse período, eu entristeço. É por causa desse tipo de lembrança, né, que ela
carrega, né? Quando chega essa época do ano, ela luta, né, com esse tipo de lembrança, de memória, né, da infância, né? Um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que ler sobre o tema, né, incluir Jesus na nossa celebração, tem ajudado a minha família, é adoração. Saber o sentido e incluir Jesus na nossa celebração, nós aprendemos a adorá-lo na perspectiva dos fatos escritos na Bíblia. O que eu quero dizer? Que por não saber o sentido, nessa época do ano, Jesus, ele é adorado como um menino. E as pessoas saúdam umas às outras na perspectiva dessa adoração. Com certeza, você já leu ou já ouviu, né, que a luz do menino Jesus ilumine os seus caminhos. Deus menino, abençoe o nosso lar. Né? Quantas vezes, né, em cartões, na televisão, no comércio, e se a gente bobear, a gente vai na onda. O nascimento de Jesus, ele faz parte da oportunidade que Deus deu para o homem de ser salvo. Jesus, ele veio nessa terra para buscar e para salvar o perdido. Né? Ele veio para te dar muito mais do que um Natal de muita luz, né? Para iluminar os seus caminhos, porque é assim que a saudação ela se completa. Mas ele veio para salvar você e a sua família. A obra foi consumada na cruz. O nascimento de Jesus, ele faz parte, tem o seu lugar na história, mas a obra de salvação foi consumada na cruz. Você sabe, porque você lê a Bíblia. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Mas está escrito que o menino cresceu e se fortaleceu e se encheu de sabedoria e graça. Se encheu de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aos 12 foi encontrado no templo com os doutores e mestres. Ele os ouvia e fazia perguntas. Cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Se apresentou a João para ser batizado. Você conhece os fatos, né? E se alguém ler a Bíblia, também tomará conhecimento. João, agora o outro João, né? Ele o viu diferente. O viu diferente do que os magos do Oriente viram quando a estrela que os guiava parou sobre o lugar onde a criança estava. Vamos lá, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 11. Então, João viu diferente do que
os magos do Oriente viram quando a estrela que os guiava parou sobre o lugar onde a criança estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, eles viram o menino com a sua mãe. João viu diferente do que os pastores no campo viram quando foram testificar o que o anjo havia anunciado. Lucas 2:16. Lucas, capítulo 2, versículo 16. Vou ler o 15 e o 16. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Agora eu gostaria de ler Apocalipse 1, de 13 a 17, como João o viu. Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 17. E no meio dos candeeiros, vamos ler do 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ler a Bíblia, trazer na memória o sentido, tem nos ajudado a adorá-lo na perspectiva dos fatos escritos na Bíblia. Gostaria de fazer uma referência também à leitura. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
e se chamará o seu nome Deus Forte, não menino. Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu gostaria de concluir dizendo que o verdadeiro sentido, ele está na Bíblia. E deve estar no nosso coração e na nossa mente, né, para ser sabido por nós e pelas nossas famílias. E eu sei que você sabe. E o desafio dessa mensagem é lembrar o verdadeiro sentido e incluir Jesus na sua celebração. Uma boa semana e um Natal de muita alegria a todos. Que Deus abençoe.